Hoje a gente está aqui para mais um podcast de referência, recebendo uma pessoa muito especial para a cidade de Manaus, para o Brasil e para o mundo. Com vocês, Carol Basso. Seja bem-vinda ao nosso podcast de referência. Um tema hoje um tanto quanto particular para o ser humano. Perdão, Carol. A gente vai abordar esse tema aí que mexe com a estrutura de qualquer ser humano que se pense em perdoar ou pedir perdão. Jorge, boa tarde, obrigado pelo convite. É um dos poucos lugares que eu saio para vir na tua casa, né? Eu já aproveito logo para falar para o pessoal que eu vou estar fazendo aqui o Casa Aberta, edição de fevereiro aqui no Referência, tá? Vou fazer meu comercial logo. Eu duvido. Bem, Jorginho, não duvida não que eu não caio nessa mais não. Se tem uma coisa que eu parei de aceitar na minha vida é competição. Toda vez que a gente aceita uma competição, alguém vai ganhar e outra pessoa vai perder. E como a gente está falando de perdão, né? A gente está falando de uma perda grande também, né? Perdão. Perdão, que no latim tardio significa doar. Doar, né? No fundo, ao fazer isso, você doa o seu direito de estar ressentido com quem te fez a agressão. E perdão, dentro das virtudes, que eu estudo há algum tempo, antes eu gostava muito de estudar os defeitos, agora eu estou gostando muito de estudar as virtudes, porque a gente se desenvolve, né? É uma das virtudes mais desafiadoras, porque eu tenho que deixar o outro ganhar. Perdão? Sim, eu tenho que deixar, eu tenho que dar o direito ao outro de ganhar aquele ressentimento que eu estava guardando. Eu tenho que abrir mão de algo que eu estava guardando. E muitas vezes o que nos liga ao outro é um ressentimento, é uma raiva, é uma maldadezinha. Um rancor. Rancor, né? Uma ruminação, né? É uma história triste que eu fico me contando porque ela me traumatizou em algum lugar, em algum momento, né? O perdão, ele significa que uma mácula foi feita em uma relação, né? Ter que dar um perdão significa que a relação foi maculada, significa que alguém se machucou. E dar o perdão significa abrir mão daquela relação profundamente mesmo, né? Carol, mas tem coisas que são imperdoáveis. Será? Carol, você acha que para alguém que perdoa o outro, assim, tem que haver um nível de maturidade, uma busca, ou tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem uma personalidade mais... que perdoa com mais facilidade, tem gente que é mais rancorosa. Qualquer pessoa nessa travessia da vida, nesse processo da vida, nessa aventura da vida, qualquer pessoa é capaz de perdoar? Qualquer pessoa é capaz de perdoar, mas algumas coisas, quando acontecem conosco, alguns tipos de trauma, eles bagunçam a nossa estrutura psíquica, eles nos tiram do nosso ritmo normal, eles balançam mesmo com a nossa vida. Então, muitas vezes, o que você chama de maturidade, eu vou chamar de necessidade de lamber as feridas. Necessidade de avaliar o quanto a estrutura da minha vida mudou. É uma necessidade também de abrigar a minha raiva, o meu ressentimento, a minha tristeza. Porque os sentimentos, eles vão acontecer, né? A pessoa que diz que tem um controle extremo dos sentimentos, a gente olha para ela com um pouquinho mais de carinho, porque algo também ali está incorreto. O controle, né, ele advém desse lugar onde eu não quero perder nada, né? Eu quero tudo muito bem feito. Eu digo assim, que o controle, para mim, ele anda de lado, de mãos dadas com a esterilidade. Né? Quanto mais controlado, menos criativa uma pessoa. Quanto mais controlado, menos amorosa uma pessoa. Por quê? Porque ela não está expressando muitas coisas. Eu não estou falando do autocontrole, eu não estou falando daquilo que a gente vai se treinando, vai se doutrinando. Eu estou falando daquele controle que não deixam as coisas novas da vida se manifestarem. Né? Então, assim, se depende de uma maturidade, eu acho que depende muito mais de uma observação. Tanto que dentro de um dos livros sagrados, que é dos livros mais vendidos, né, que é a Bíblia, tem-se a pergunta, né, quantas vezes eu devo perdoar? 77 vezes 7. E por que você acha que é esse número? Eu nunca fiz essa conta, né, de quanto dá. Eu não sei nem multiplicar 77 vezes 7, mas eu acho que quantas vezes forem necessárias, né? Então, porque muitas vezes dentro do processo do perdão, eu vou repassar o que aconteceu na minha mente.
eu preciso me recontar, eu vou lá, vou contar para vou buscar alguma coisinha aqui, eu vou lá, vou me confessar com o padre ou com o meu dirigente espiritual, com qualquer outra coisa. Vou confessar, que significa vou conversar, né? Vou me expor, vou me abrir, vou mostrar minha vulnerabilidade. Então a gente põe 70 vezes 7 dá 4.900, né? Eu não vou pôr os outros 7 que vai dar 5.000 e pouquinho. Então, assim, é legal a gente olhar e falar assim, quantas vezes será que eu preciso contar a mesma história para mim, para que eu chegue no momento de desapegar daquela história? Né? Quantas vezes eu preciso repassar aquilo mentalmente, observando o que aquela contação de história faz comigo? Porque cada vez que eu lembro do que me aconteceu, o meu corpo sente. Eu vou falar por mim, né? Aprendi que a gente tem que falar na primeira pessoa do singular, salvo a licença poética de falar algumas vezes no plural, né? Da primeira pessoa. Eu sinto dificuldade de perdoar exatamente às vezes porque você tem esse apego por uma dor, né? Tem uma dose até de prazer, né? Tem gente que gosta do vitimismo, do coitadismo, não é o meu caso. Às vezes você quer até uma justificativa para ficar naquela dor, naquele remorso para não perdoar. Vamos falar de coisas masculinas, vamos falar de coisas... tem homem assistindo, e é interessante a gente falar sobre traição entre homem e mulher. Acontece, pode acontecer com qualquer um. E também a gente trai, eu já traí pessoas, né? Já fui traído, então é difícil para mim essa situação de se perdoar e perdoar o outro nesse caso da traição, porque também essa culpabilidade do perdão, você também se sente responsável por algo, você se culpa por algo, você tem que se perdoar também, né? E é uma tarefa nada fácil, deve ser tão desafiador para as pessoas quanto para mim é muito difícil perdoar o outro, como também fazer esse auto-perdão, né? Sobretudo nesse caso das traições, né? Jorginho, eu acho que é assim, se a gente começar a pensar de verdade, né? Tem um escritor chamado Newton Bonder, rabino, judeu, né? que ele diz o seguinte, qualquer traição, ela começa primeiro com uma traição de si, para si, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala eu trair ou eu fui traído, a gente precisa olhar para as nossas traições. E quando a gente fala da dificuldade do perdão e de algumas pessoas que gostam de ser vítima ou que gostam do drama, primeiro que não é um gostar, tá? Acho que assim, ninguém faz um ensaio para ser vítima ou para gostar de um drama, né? Mas ela aprende a conviver daquela maneira, um mecanismo de convivência, de vida, é um mecanismo de sobrevivência, tá? A vítima, ela precisa daquele mecanismo. Ela se acostuma com aquilo, né? Ela só sabe fazer aquilo. Porque se você soubesse fazer diferente, você faria. Se você soubesse se perdoar, você faria. Você sabe que é importante para você quando você diz assim, eu já traí, em alguns casos eu não me perdoei, em alguns casos eu já perdoei. Se a gente soubesse o mecanismo do perdão, nós faríamos ele com muita excelência. Só que como o perdão, ele antevê um trauma, e a gente nunca sabe como um trauma vai alterar o nosso funcionamento interno, não tem como prever como eu vou perdoar um e o outro de diversas maneiras. Então, esse tempo que a gente quer sempre medir, né, tem uma estrutura de métrica nas nossas conversas, na nossa vida. Quando a gente tenta medir como é que vai ser, a gente tira do como eu sinto. Por isso que vem lá naquele livro sagrado fantástico que é a Bíblia, que diz o seguinte, 77 vezes 7. Perdoar, né? Perdoar. E perdoar significa que muitas vezes você vai ter que... Como é que fala? Você vai ter que contar a mesma história várias vezes. Tanto que em alguns momentos, eu não falei que eu sou terapeuta, tá, gente? Eu sou terapeuta. Em alguns momentos... Verdade. Algumas pessoas chegam comigo e falam, eu sei, eu já contei essa história. Tem o quê? 1 ano que eu conto a mesma história. Não é mais a mesma história. Já mudou, né? Já mudou, inclusive, a narrativa. Os detalhes da história. Os detalhes da história. A autorresponsabilidade na história. O fulano de tal fez isso. Calma, mas eu também fiz uma meia-culpa, né? Você vai percebendo também que, de alguma maneira, você contribuiu para alguém lhe trair, alguém lhe ferir. De alguma maneira, nós não fomos educados e versados em algumas formas de comportamento que nos dariam uma relação verdadeira e nobre.
Então nós precisamos ir muito além da autoculpa, da autocrítica e sem culpar papai e mamãe também, tá? Vamos sair disso, porque cada um dá o melhor que tem. E isso é um ponto importante quando eu vou perdoar alguém. A pessoa dá o que ela tem. Ela só tá dando o que ela tem. Ela não vai dar mais, não vai dar menos. Se ela tivesse mais para dar, ela daria. Então tem gente que é tão bom na arte de traumatizar os outros que dá o seu melhor, né? Para tal, né? Para tal, mas sem consciência de que está dando. Porque a partir do momento que nós temos a consciência de que as nossas atitudes podem modificar profundamente um ser humano, o seu funcionamento enquanto ser, nós começamos a prestar atenção nelas. Isso é importante dizer. Ninguém te machuca de propósito. Aliás, a maldade é uma coisa muito rara. Porque para uma pessoa ser mal, ela tem que ser muito inteligente. Muito inteligente. Até ocorre, né? Quando alguém faz proposital, até aí é um caso que a gente tem que ter mais, vai ter mais trabalho de perdoar, né? Quando você sabe a intenção do outro. Jorginho, o perdão vai ser trabalhoso, não interessa pela intenção ou não. Porque significa que você vai ter que abrir mão de uma história. Quem é você sem as suas histórias? Quem é você sem o teu passado? Não consigo abrir mão da história porque tem que ficar preso ali, tem que... E também essa questão da eu não consigo perdoar, parece que tem essa questão da vitimização, né? Desse carinho com essa dor. Olha só. De alguma forma. Vamos lá. Não é um carinho. Se você for notar dentro da nossa biografia, dentro da biografia de cada pessoa, ela vai ter uma infância. Dentro dessa infância, acontecimentos estarão marcando essas infâncias. Se houver dentro dessa infância um desrespeito ao ser, se houver uma negligência ao ser, se houver uma perseguição ao ser, essa pessoa vai trazer dentro da estrutura psíquica dela uma predisposição para alguns comportamentos. Então nem sempre é vitimismo. Muitas vezes, quando a gente fala de perdão, a gente fala de se colocar no lugar de responsável por si. Essa responsabilidade por cada um de nós, ela só pode vir a partir do momento que eu tenho consciência de como os acontecimentos do passado me afetaram. E essa análise, essa percepção, ela só pode vir a partir do momento que eu ganho um tempo para observar as minhas reações do passado. Ganho um tempo, não é perco um tempo, tá? Eu ganho um tempo, porque a partir do momento que eu me disponho a me observar internamente, eu começo a perceber qual foi o padrão de reação que eu construí para a vida. E aí sim, a partir deste momento, eu vou poder perceber se eu estou eu fui adestrada, tá? Adestrada a ser uma vítima, se eu fui adestrada a ser um herói, porque isso também é um complexo, né? A vítima é um complexo, o herói é um complexo. Eu também vou ter que verificar se eu sou uma dependente emocional dos outros, se eu tenho uma tendência aos vícios. E vício você põe qualquer coisa, vício de tela, vício de açúcar, vício de relações tóxicas, vícios. Porque se eu não observo como eu fui estruturado na minha infância, e olha, pai e mamãe não têm culpa, eles deram o melhor que podiam com o que tinham na época. Tá? Então parece aí que a começar o perdão não é aqui mais pra frente, sim lá embaixo, né? Sim. Com papai e mamãe. Sim, porque eu vou ter que olhar quais são os gatilhos da minha vida. Muitas vezes, aí eu vou falar de mim, tá, gente? Não tem como eu falar da experiência, mas você tem experiência em consultório. Não, eu tenho experiência na vida mesmo, né? Muitas vezes eu tô com uma pessoa que eu amo, e de repente, uma fala dela me irrita a tal ponto, foi só uma fala. Mexeu com quem? Mexeu com a criança? Mexeu com a criança, mexeu com gatilhos instalados lá atrás que me trazem essa história que ainda não foi resolvida, que ainda não foi vista, que ainda não foi procurado um novo modo de operação. E olha que nós estamos falando de perdão. O perdão, ele só é possível a partir do momento que eu me conheço. E é difícil para uma criança perdoar, né? Que ela tá ali, a partir do momento que traz aquela criança, então fica mais difícil de ter consciência para ter essa clareza, né? Opa, tô voltando aqui, tô fazendo aqui uma regressão infantil, aqui tô me comportando ainda como aquela criança. Fica difícil de ter essa consciência para
para racionalizar o que está acontecendo. E às vezes você cria um problema, né? Às vezes eu crio um problema assim, cara, mas isso daí nem é comigo, eu tô levando muito pro pessoal. E aí se eu levo pro pessoal uma queixa, um problema, automaticamente eu tenho que gerar o mecanismo de perdão. Tu falou aí da vítima e do herói. Será que essa questão, uma pessoa que é mais vitimista, ela parece que todo tempo ela sempre tem uma demanda de perdão? Jorginho, eu vou te falar uma coisa. Vítima eu sou da vida, porque eu vou sair daqui morta. Não, presente isso? Para mim, depende. Uma experiência Sim, é uma experiência, mas se a gente levar as questões de perda como algo muito dolorido, nós vamos ter eu vou ter uma perda, né? Porque eu gosto da vida. Mas tem uma coisa interessante nisso. Não tem como a gente analisar os complexos na generalização, né? Não tem. Mas a gente pode falar o seguinte: tá, eu tenho que perdoar. Se algo me aconteceu, qual é o sentimento que eu senti? O que eu senti? Qual o primeiro sentimento que vem quando alguém me fere? Que poder é esse que eu estou dando para o outro para me ferir? Que controle é esse que eu acho que eu tenho das atitudes do outro? Quase uma cumplicidade, né? Colaboro com o outro para o outro me ferir. Sim. Então, essa questão de que hoje a gente vive nesse contexto, né? São 7 notas, né? São 7 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, mas a galera vive no mimimi. Qualquer coisa ofende o outro, aí parece que tem uma demanda, né? Claro, cada um com a sua educação exige um pouco mais de demanda. Não, desculpa, eu não quis falar isso. Perdão, não quis dizer isso. Tá todo mundo muito nesse mimimi, nesse contexto de fragilidade, numa geração mais débil, um pouco mais fragilizada. As pessoas hoje em dia elas se magoam mais, portanto tem mais demanda de gerar perdão. Jorginho, hoje em dia as pessoas não se magoam mais, elas falam mais sobre as mágoas. Antigamente as pessoas não podiam falar sobre. Era frescura, né? Era frescura. Hoje em dia a nossa geração que está ali no intermédio, eu tenho 40 e poucos. Eu tenho 45, não, eu tenho 45 e vou fazer 46. Então pronto. Eu sou nova. Novíssima. Velho é o mundo. Tá? Verdade. Eu não sei nem quanto tempo tem. Justamente. Então, assim, essa nova geração, eles têm uma liberdade de conversa e de informação que eles podem trocar as informações do que sentem. Na nossa época, se a gente tivesse uma divergência, um conflito com pai e mãe, e a gente ousasse a falar, não tinha, a resposta era outra. Raras casas havia-se uma conversa, mas a maioria das respostas eram violência. Então, o que nós, da nossa geração, nos adaptamos? A não falar. Ficar em silêncio, né? Sobre os nossos engolir sentimentos. O choro. Sim, sobre os nossos sentimentos. Essa outra geração, que graças a Deus está surgindo, aprendeu a falar sobre os seus sentimentos. Né? Então, existe uma transformação entre o que era e o que é hoje, que a nossa geração ainda não aprendeu o que fazer com os sentimentos dessa geração que vem agora, porque a gente ainda não sabe o que fazer com o nosso. Ainda está trabalhando o nosso, né? Ainda está trabalhando o nosso. Então a gente não sabe ainda qual é o limite do sentir, quanto tempo uma pessoa precisa para se recuperar de um trauma, né? Quanto tempo ela precisa para perdoar, quanto tempo eu preciso para perdoar alguém por algo que aconteceu, quanto tempo eu preciso perdoar em casos de luto a Deus, entre aspas, pela morte de alguém que eu amo. Então, assim, existem muitas formas com que o perdão vai cair, e é um tema muito bom, porque nós estamos falando de perdoar a vida pelas coisas não terem saído do jeito que eu queria. Um pouco do... Aí, quando você fala assim, não saiu do jeito que eu queria, a gente leva para uma outra coisa, o egoísmo, né? Porque essa questão assim, você não fez o que eu queria, você não fez do jeito que eu queria, um pouco do... A vida não saiu do jeito que eu queria, ou seja, o outro, né? O outro não fez, eu não fiz. Controle. Eu quero que as coisas sejam controláveis. E a vida, ela... Pode falar palavrão? Pode. Com todo respeito, ela tá cagando e andando porque você quer. A vida, ela vai acontecer da forma com que ela é. Como tem que ser, né? Como tem que ser. É lógico que tem algumas coisas que eu tenho controle. Metas eu tenho controle, né? O que vai sair da minha boca eu deveria ter o controle. Como eu vou agir com meus semelhantes, eu deveria ter o controle, ou pelo menos ser educado para,
né? Então, assim, existem véus de ilusão, segundo o budismo, que são retirados conforme a gente vai se conhecendo. Eles dizem que são 7. O véu de Maia. O véu de Maia e mais alguns, né? Que vai tirando, a gente vai saindo da ilusão. E muitas vezes a gente acha que é uma ilusão espiritual. Não, é uma ilusão sobre quem somos. A maioria das pessoas não fazem a menor ideia de quem elas são e por isso elas têm tanta dificuldade em perdoar. E eu não estou falando que eu sou uma pessoa que perdoa fácil, porque primeiro eu gosto de estudar qual é a minha responsabilidade dentro daquela dor. Depois eu gosto de ruminar a minha raiva, porque eu sou uma pessoa normal que sinto raiva, então eu vou sentir aquela raiva. E depois eu vou sentir a tristeza que tudo aquilo me traz, mas eu gosto de saber qual foi o aprendizado. O que eu aprendi com essa situação. Ou seja, perdoar é um processo muito longo, né? Sim. Será que perdoar, será que quem não perdoa, quem está nos assistindo aí, nosso tema é o perdão, né? E para chegar no perdão, será que eu me pergunto assim, por que eu não perdo? Porque depois que eu perdoei algumas pessoas que subjetivamente eu entendi que me magoaram, que deixaram de fazer o que eu queria através do controle, né? As coisas não saíram pelo meu jeito, isso é muito importante. Até isso é importante para a gente caminhar para o processo do perdão, né? Uhum. Será que realmente o outro teve aquela intenção ou fui eu que não, com a minha birra pelo meu controle não saiu do jeito que eu queria? Então eu me pergunto por que eu não perdoei as pessoas antes. Porque quando eu perdoei as pessoas, parece assim que não saiu uma tonelada, saiu um mundo das minhas costas. Eu me pergunto, foi ingenuidade ou foi orgulho? Jorginho, vamos lá. Orgulho é um ato de justiça para si mesmo, né? Quando a gente fala do orgulho como um defeito. Mas existe uma coisa que é o seguinte: se nós, eu me incluo, eu e você, começarmos a pensar na vida como um aprendizado. E sim, eu estou aprendendo, eu não ganhei manual, você ganhou? Não peguei, não. Ah, pois é. Se alguém pegou meu manual, guardou só para ele, né? Então nós não temos. O que nós temos são relatos de pessoas que viveram em outras épocas, ou mesmo nessa época, e tiveram a coragem de colocar dentro de um livro, sintetizando o aprendizado delas. Então o que eu tenho são relatos de outras formas de consciência vestidas dentro de outros corpos físicos com outras criações, dizendo que talvez seja isso ou talvez seja aquilo outro. São experiências alheias à minha vida. O meu livro e a minha experiência só eu sei. E eu só posso saber do que é e o que não é se eu paro com tranquilidade para avaliar o que aconteceu dentro das minhas métricas, não dentro das métricas de seu fulano e seu fulano. E aí vem um ponto específico. Eu consigo aprender alguma coisa com uma mente irritada? Eu não consigo. Eu também não. Para que o processo de aprendizagem aconteça, ele precisa ter uma certa tranquilidade, concorda? Um silêncio da mente, né? Eu não digo nem silêncio, porque isso aqui toca mais canal do que qualquer televisão, né? Do que qualquer HBO, como é que chama? Qualquer TV a cabo, qualquer Netflix. Tem muito mais filme aqui dentro do que em qualquer outro canto. Porque a capacidade que a gente tem de gerar pensamento não dá para ser contada. Porque se contarem de um indivíduo, é de um indivíduo. E nós somos indivíduos únicos, né? Então, assim, eu vejo o seguinte: se eu não consigo gerar em mim um ambiente tranquilo para fazer uma avaliação do acontecimento, eu não vou ter a capacidade de fazer uma avaliação daquela situação. Porque na tensão não tem aprendizado, na tensão não tem um julgamento justo, na tensão não tem como fazer uma avaliação. Imagina um paciente teu vindo aqui, para você olhar os dentes dele e ele não conseguir abrir a boca, é possível? Eu não consigo avaliar, mas ocorre, né? Ocorre. Você pode fazer um raio-x panorâmico e mesmo assim ele vai precisar colocar um arreganhador de boca, que eu não sei o nome daquilo. Sim. Não, né? Ele vai ter que mostrar. Como é que eu vou perdoar uma história que eu me recuso a visitar? A me abrir, né? A me abrir? Fazer o diagnóstico, o porquê daquilo, né? Para que daquilo? O porquê, ele vem sempre pro ego. Por que eu guardo aquela mágoa e não perdoo, né? Para que eu guardo aquela... Olha a diferença da sonoridade da pergunta. Para que eu guardo aquela mágoa?
Não é por quê? Porque eu posso te dar várias justificativas que protejam o meu ponto de vista, que protejam o meu eu, que protejam o meu ego. Agora, se eu te faço a pergunta, para quê? Para que eu guardo a minha mágoa e não perdoo o outro? Para quê? Para quê? Poder. Tarefa para casa. Poder, relacionamentos. Porque eu posso me relacionar com alguém pela raiva. Eu posso me relacionar com alguém pela tristeza que ela me causa. Eu posso me relacionar com os outros, não, mesmo não tendo uma relação com eles, entende? Será que a gente nutre essa mágoa? Porque perdoar é o ato máximo do amor, né? Deveria ser, né? Se eu não perdoo, eu estou praticando um anti-amor, quase um cultivo de ódio, porque quando eu não perdoo o outro, eu vou tendo mais ranço, mais rancor. Eu não estou cultivando ali também com todos os adubos ali, água, sol, um pouco de ódio. Ah, mas é bom de vez em quando, né? Eu cultivo até um plano. E esse ódio vai crescendo, eu não cultivo até um plano de vingança? Mas você quer uma coisa mais legal que vingança? Hã? Presta atenção. A vingança, você vai usar toda a tua capacidade de estratégia. Nós somos seres muito inteligentes. Algumas pessoas usam isso para o bem, outras pessoas usam isso para o mal. Eu quero usar para o bem, né? Sim. A estratégia do bem, né? Obrigada. Então, assim, a gente olhar com muito carinho e entender que o perdão, ele é, acima de tudo, uma escolha. É uma escolha. Eu escolho não mais carregar. É do outro aqui, lá no computador. Passa por aqui, ó. Adorei isso. Para uma escolha entra a música, né? Fantástico! É uma escolha. O perdão, ele é uma escolha porque é quando você diz, basta. E aí, para essa escolha basta, o indivíduo tem que estar num nível de consciência muito amplo, né? Vamos lá, a gente pode sair desse lugar do muito, do pouco, de valorização e de métrica. Tá ali, Gui, pode ligar ali, ó. Tá lá naquele... Ou tá aqui. Tá, eu acho... Não, tá ali o computador, Guilherme. Pode continuar falando? Pode. Depois você vai fazer um monte de Não. Não? É assim mesmo? É direto, acontece. Beleza. Um podcast gravado direto, ao vivo, assim, acontece esse tipo de coisa. Então, consciência, um estado, muita consciência, não, tem que ter vontade. Vontade, Jorginho. Tudo perpassa pela nossa vontade. Eu quero perdoar. Eu escolho perdoar. Porque querer significa que ainda está algo para vir, né? É uma vontade para vir. Mas a escolha não. Você está assumindo um compromisso consigo. Você toma essa decisão de escolha. Sim. E aí você vai buscar esse caminho do perdão. Sim. Aí lembra lá no começo, não é perdoar a nossa capacidade de dar, certo? Certo. De dar. Eu escolho. Significa que a partir do momento que eu falo, eu escolhi perdoar, eu estou dizendo, eu renuncio a qualquer punição. Porque eu tiro o outro da posição de devedor. Ele não me deve mais nada. Eu dou para ele a vitória. A vitória é tua. Seja uma vitória da forma desrespeitosa dentro de um relacionamento, seja a vitória que ele tem de olhar, só eu que terminei, porque isso também é uma vitória, né? Sim. Tá aqui, a vitória é sua. E é uma escolha minha não carregar mais essa história. Então eu vou usar aqui um sistema simples de 4 passos da Clarissa Pinkola Estés, tá? Que é o livro que eu trouxe, que é onde eu passo. Ela diz que o primeiro estágio do perdão, tá? Depois que você contou muita história, é deixar a história em paz. Para de contar a história. Para de se contar a mesma história, achando que vai mudar o fim dela. Esse é o primeiro passo do perdão? Porque a gente fica contando querendo que fosse diferente. Se nós aceitássemos o que aconteceu, eu não contava história mais nenhuma vez. É fato consumado, ponto, acabou. Não vai. Não conta mais. Não, eu nunca vi ninguém mudando o passado. E pra que conta? Porque dói. Porque queria que fosse diferente, né? Lógico, porque as expectativas foram lançadas, porque promessas foram feitas. Só que promessa só existe no agora. Amanhã é outro dia.
Sim, eu usei uma frase esses dias que é o seguinte, estava finalizando um relacionamento, né? Eu gosto de casar. Estava finalizando um relacionamento e aí a gente entrou nos pormenores do final do relacionamento. Aí tinha um negocinho pra gente resolver que era financeiro. Aí eu virei assim, eu vou assumir isso e depois quando você tiver condições você assume, mas eu vou te cobrar juros emocionais. E tem aplicação o juro emocional? Então, é isso que a gente faz quando a história ainda dói na gente. A gente embute juros emocionais. Quando eu gostaria que algo fosse diferente daquilo que é e não consigo deixar o que é realmente estampado para mim, eu estou colocando juros emocionais. Só que eu acho que eu estou cobrando do outro, mas quem está cultivando esses juros, essa questão corrosiva dentro de mim, sou eu. Ele não vai ter a capacidade de pagar esses juros emocionais, porque isso não existe. Preço, né? Isso não existe. Se o outro tivesse consciência do tamanho da dor que causou no outro, ele não tem. Ele não tem. Não tem um ditado que diz assim, tire seus sapatos para pisar no coração dos outros, porque o coração é terra sagrada. Foi esse o tempo que nós considerávamos as relações sagradas. Elas são descartáveis, são líquidas, como diz o Baum, né? Então, assim, honra, nobreza, lealdade, fidelidade são valores que precisam voltar a ser cultivados dentro das relações. Então, assim, quando eu começo a contar, e aí eu coloco por mim também, vou lá, conto para um, vou lá, conto para outro. A gente fala de relações, mas não é só a relação amorosa, não, né? Tem essa relação familiar, paterna, materna, profissional, né? Então, a traição, perdão, ocorre em todas as relações, né? Sim. Essa mágoa, essa tragédia de... Sim, e a nossa cobrança em achar que o outro deveria fazer diferente. Relações de pai e mãe são uma coisa muito interessante para se avaliar, né? Hoje eu estou com 45, quase 46. E eu gosto muito da Bíblia e como gosto de qualquer livro sagrado, porque lá existem chaves para uma boa vida. Não estou dizendo que religião salva o outro, mas eu estou dizendo que tem assuntos muito interessantes dentro desses livros. E um deles, que é a Bíblia, que eu gosto muito, diz, né? Honrai pai e mãe. A gente começa por aí, a gente começa a olhar para o papai e para a mamãe achando que eles deviam ter feito diferente, porque eu li em algum lugar que deveria ser diferente, eu comparei os dois com outras pessoas, pais, né? Com outras formas, e eu esqueço que eles tiveram uma biografia. E aí eu não honro meu pai e minha mãe. E não é ficar junto, sabe? Não é questão de alimentar um relacionamento tóxico, mas lembrar que eles só deram uma coisinha pra você. Qual foi? A vida, né? É barato isso, né? Dá pra fazer um em laboratório sem um útero, né? Então, assim, a gente começa a olhar para essa glamorização do eu não preciso de você. Isso é uma mentira. Nós somos seres humanos, nós somos seres que agregam, nós precisamos de uma comunidade para nos desenvolver. Eu acho esse pensamento assim, de uma imbecilidade muito profunda, porque tudo na natureza é interdependente. Sim. O ser humano que se acha, né, se julga 100% autossuficiente, na verdade, não chega nem a ser arrogante, que uma pessoa arrogante deve ter outra característica, mas eu acho mesmo uma imbecilidade, uma fragilidade de pensamento. Jorginho, só lembra, né, que para a pessoa chegar onde você está chegando, nesse sentido de achar que é uma imbecilidade, ela precisa se nutrir e de se alimentar, se educar, se letrar. E isso dá trabalho e não é feito em vídeos de 15 segundos. Não dá. Não dá. Nós estamos falando de um tema, eu ainda estou aqui na primeira, né? Sim. Os 4 estágios Sim. do perdão. Deixar a história passar, né? Deixar a história em paz. Ok, não preciso mais dela para ser quem eu sou. Por que contar essa história é tão necessária? Por que essa história ainda me magoa, me machuca? E, gente... Porque eu quero cultivar essa história. Não é porque eu quero, é porque isso faz parte do meu ser. Não é um querer. Lembra, ninguém quer sofrer. Nenhum ser humano em sã consciência, saudável consciência, vai querer sofrer. Mas algumas histórias fizeram, vou usar a analogia aqui, fizeram um risco tão fundo no nosso disco rígido
que é só ela que eu sei contar. Ela vive em looping dentro de mim. Para que o perdão aconteça, a gente precisa decantar essa história. Como um bom vinho, quando você vai servir, que você coloca no decanter para que ele desça. As histórias também precisam de descanso. Só na tranquilidade que se aprende. Então, deixar passar, deixar a questão em paz. Esse é o primeiro passo. Decantar. Qualquer história precisa ser decantada. Qualquer história que envolva mágoa, qualquer história que envolva raiva, qualquer história que envolva uma tristeza profunda. A gente conta 77 vezes 7 e descansa. Porque vai chegar uma hora que eu vou renunciar à punição da pessoa. Tanto que qual é o conselho que a gente escuta, né? Quando a gente é traída? Relaxa, a vida se encarrega. Você vai ver só, lá na frente ele vai. E não é bem isso. Não é bem isso. Como se a tua felicidade dependesse da tragédia do outro, né? Eu não vou dizer que não... Da punição do outro, né? Houve um tempo que eu achava que isso era saboroso. Hoje eu já vejo assim, cara, que merda esse desejo de que o outro sinta a mesma dor que eu sinto. Quem se compraz da dor do outro, né? E é um pensamento ensinado, isso é ensinado. Que o outro merece ser punido porque ele me fez sofrer. Vai pro inferno. Não vai. O inferno, quem tá vivendo sou eu que fico presa nessa história. Não vai pro inferno. Perdoar tem que deixar aí com o coração aberto mesmo. E renunciar à punição. A gente precisa renunciar à punição. Se você for observar o nosso sistema previsional, eu sei que é uma analogia meio doida, ele reforma alguém? Ele coloca alguma pessoa pronta para a vida de novo depois de ter sido punido? Pelos crimes que cometeu? O nosso sistema prisional, qualquer sistema... Aqui no Brasil, não. Quase nenhum sistema prisional, qualquer punição que não englobe o ser em si, que não faça uma análise da biografia daquele ser e consiga fornecer ferramentas para que ele se observe e aprenda, se eduque, não vai reformar ninguém. E por que essa vontade que eu tenho que o outro se ferre tanto quanto eu, que ele se machuque tanto quanto eu, vai adiantar? Nada. Não vai. Olho por olho vai acabar todo mundo cego, que já está acabando. Já está acabando. Então, esse próximo passo é renunciar à punição. É por isso que existe a guerra, né? Eu não perdoo, então agora eu vou começar esse plano de vingança e fica naquela troca ali de chumbo, né? Existe a guerra porque existe por trás existe o quem pode mais. De poder. Vamos ver quem manda em quem? Você vai me amar mesmo no ódio, Jorginho. É bastante desafiador. Eu sei. E onde existe guerra, existe medo. E não dá para servir a dois senhores. Ou eu sirvo ao amor, ou eu sirvo ao medo. Ou eu sirvo a verdade, ou eu sirvo a mentira. Quando isso vem nos livros sagrados, a gente está falando sobre servir. Servir. Eu servir a vida através do amor, eu servir a vida através da verdade. Não tem meio caminho. Servir a vida através do perdão, né? Servir a vida através do perdão. Né? Servir a vida também através do perdão recebido e doado, né? Sim. O recebido é um brinde, né? Cabe ao outro, né? Cabe ao outro, é um brinde, né? É um dos meus desejos, ser perdoada, né? Pelas pessoas que eu fiz mal, porque eu sei que eu fiz mal para as pessoas. A minha avaliação da vida, ela é constante. Então, eu revisito passados onde minha língua foi muito maior que a minha boca e meu coração não foi escutado, mas minha mente achou que estava fazendo um bom serviço. Eu sou cheia de desserviços da humanidade, para a humanidade. Então, eu olho para o meu passado e falo, se Deus quiser, um dia eu vou vou sorver o néctar do perdão numa taça de vidro ou num copo de alumínio. Mas o meu desejo é que eu possa um dia ser perdoada. Desejo mesmo, de verdade. Então, a gente pode ir longe nessa história aqui, tá, Jorginho? E tem o terceiro passo, esquecer. Qual foi o segundo? O segundo passo é renunciar à punição. Ah, sim. Tá? Renunciar à punição. Do outro, né? Do outro. Não quero mais que o outro pague. Entendi. A vida se encarrega. Você ainda está querendo que ele pague. Primeiro passo... Deixar passar. A história, não contar mais a história, parar de falar a história. Decantar, né? Segundo, renunciar à punição. Renunciar à punição, abrir mão dessa tomara que tu te exploda ali na frente. Esquecer isso. E terceiro... Não, o segundo é controlar-se, né? Renunciar a essa punição. Ah, sim. E o terceiro é esquecer. Esquecer.
esquecer, afastar da memória, recusar a pisar lá. Eu estou numa novena do perdão, por isso que eu escolhi esse tema, e todos os dias eu falo, eu renuncio à minha vingança. Eu renuncio ao meu desejo de me vingar. Aí está alimentando o amor, né? Sim, porque eu estou fazendo uma escolha, eu não estou querendo, eu estou fazendo uma renúncia. Eu renuncio à vingança. Renuncio ao ódio, né? Eu renuncio. Eu escolho o amor, né? Porque o perdão realmente é um desafio para qualquer ser humano. Sim, o perdão é um desafio para qualquer... Não é romântico, perdoar, perdoa, não é assim que funciona. Meu amigo, você tem que dar tempo e trabalhar em cima. Sim. Trabalhar em você para você enxergar com clareza aquilo que às vezes é até um aprisionamento inconsciente, né? É uma forma de se relacionar. Com o outro e consigo próprio, sim, né? Sim, com o outro de uma maneira onde ele não está presente, ele só está presente na sua cabeça, né? Ele só está presente na sua cabeça. No coração, ele estaria presente se ele ainda estivesse ali fazendo a mesma coisa. Porque o coração, ele só vive o agora. A memória é uma ilha de edição, né? A nossa memória é uma ilha de edição. Então, e o coração não, o coração só vive o agora. O coração, ele só vive o agora. Tanto que a gente começa as relações querendo repetir aquilo que a gente sentiu no começo. Né? O auge, né? Só coisa boa, né? Só coisa boa, a gente não se conhecia. Verdade. A gente não se conhecia, era melhor, né? Então a gente fica tentando reviver o que sentiu ali naquele começo. O coração vive no agora. A mente, a memória, é uma ilha de edição, né? E quando o Gideon trabalha ali com esse mecanismo de edição, ele sabe que ele pode fazer recortes, pode ajustar as cores, pode colocar cores. Deixa os melhores 15 segundos da minha vida num vídeo aí, só felicidade, né? Que não é bem o que acontece com as pessoas que sofrem de experiência quase morte, né? Elas voltam sabendo exatamente o que precisam arrumar. A memória é uma ilha de edição. Só quem já teve uma experiência quase morte é que sabe o quanto precisa trabalhar em si próprio. Uhum. Por quê? Porque esses pensamentos que rodam no nosso HD, eles são escolhidos para a gente se divertir, entre aspas, para a gente se distrair do que é de verdade. Se eu vivo agora, não há nada a ser perdoado. Porque já foi. Certo. Dito isso, vou pegar esse gancho aí, então esse perdão é quase uma prisão, então, lá no passado, assim, naquela mágoa, naquela dor. É uma prisão. Qualquer história que você fica se contando para justificar o mal que o outro te fez, você tá preso. Acorrentado, né? Se a gente fosse colocar elos que não deixa, elos de corrente assim, que não deixa a gente se soltar dessa prisão, além desse enclausuramento, dessa jaula hermética, quais seriam esses elos? O orgulho? Ciúme. O outro não pode ser feliz sem ser comigo. O outro não pode. Eu não dou o direito para o outro. Eu sou o melhor. Eu não dou o direito do outro ser feliz do jeito que ele é, porque eu não gosto. Sem mim ainda. Pior ainda, seu filho de uma égua. Por isso que eu não te perdoo. É lógico. Eu te perdoo por não me amares, né? Já diria Nelson Rodrigues. Eu te perdoo por não me amares. Eu tenho uma tecnologia de pensamento que eu uso assim nas relações profissionais, pessoais, familiares. Eu quero ver você feliz, perto ou longe de mim. Então, isso é bom. Eu acho isso ótimo. Mas como eu sou criança ainda, eu sou uma criança, eu ainda não consigo falar isso de todo o meu coração. Eu falo da boca para fora, depois o coração que se resolva. Eu tenho que falar, eu tenho que verbalizar. Meu irmão, agora te resolve aí. Aí vem uma coisa legal, né? Eu vou me obrigar a viver em verdade. Eu disse, eu vou fazer. Eu vou cumprir. Eu vou fazer. Porque algo tem que ser declarado para ser vivido. Eu concordo. Aí o verbo se faz carne, dentro daquele livro que eu gosto. Então eu declaro, vai com Deus e eu me resolvo para cá. Sim. Porque você está num relacionamento profissional, amoroso, e você quer a qualquer custo manter aquele relacionamento, isso vai ser uma sobrecarga um para o outro. Olha que interessante, né? No princípio, os ventos pairavam sobre a água. Os pensamentos pairavam sobre minha emoção.
Então o verbo se faz carne e aí eu construo minha realidade de acordo com aquilo que eu falo. Eu uso essa tecnologia e tem funcionado. É uma tecnologia que está escrita no Gênesis. Os ventos, que o ar é o elemento dos pensamentos, pairavam sobre a água, que é o elemento das emoções. Então o verbo se faz carne. Carne é a matéria, é o mundo físico, mas ele precisa da verbalização para acontecer. Olha, eu uso essa técnica, nem sabia que estava tão bem fundamentado, graças a Deus, Pai. Graças a Ele sempre, para Ele toda a honra e toda a glória. E aí tem uma coisa muito interessante, Jorginho. Nós não gostamos de estudar as coisas nos modos subjetivos. Nós queremos tudo mastigado. O perdão não é uma coisa que venha mastigado. Essa receita aqui é dessa moça que eu disse. É uma senhora que estuda psicologia, que estuda pessoas, que trabalha com presas. Ela trabalha com essa tecnologia do perdão. O perdão é uma tecnologia que nos dá autonomia no pensar, no agir, no falar e no construir. É tecnologia. Qualquer virtude é uma tecnologia. Toda virtude que você se coloca disponível para aprender é uma tecnologia. Esses dias alguém falou, nós estamos muito avançados a respeito do homem. A tecnologia do homem, ela chegou no ponto que depois da roda e do fogo não tem nada de novo. O que tem são derivações desse lugar. Mas a tecnologia do pensar, ela não está sendo mais desenvolvida. São poucos seres pensantes, são poucas pessoas que dispõem um tempo para descobrir como o seu pensamento funciona. Uma pergunta que eu faço para o Miguel, como é teu mecanismo de pensar? Como é que você amplia os seus pontos de vista? Como é que você interpreta um parágrafo? É só o que está escrito ou é onde ele te alcança? Como é que funciona? E para o perdão é a mesma coisa. O perdão é uma tecnologia. Depende muito da cognição de cada indivíduo, né? Porque está ali com clareza aquilo dali. O perdão está escrito em vários livros sagrados, né? Por vários sábios que já passaram aqui. Sim. E que estão aqui nessa terra. E a gente tem essas objeções, né? Mas, porém, você começa a se opor ao perdão e sabendo que é algo divino e dá sabedoria. Perdoar é algo muito divino, tem a ver com prosperidade, tem a ver com riqueza, tem a ver com uma série de coisas, tem a ver com paz de espírito, Sim. Tem a ver com felicidade. Sim. Aí você, não, eu vou apostar todas as minhas fichas aqui nesse rancor, vou cultivar esse ódio, não vou perdoar. Tecnologia. Os relacionamentos não estão sendo atualizados. Nós estamos descobrindo formas de não nos relacionarmos. Porque eu só quero igual. Aí eu fico preso ali naquele ódio, naquele rancor e não perdoo. Eu só quero quem pensa, age e faz igual a mim. Porque eu tô certo. Não, porque é assim que funciona para mim. Não, a tecnologia, ela vem... Tecnologia. Isso aqui é uma excelente tecnologia, mas ela já foi ruim um dia, concorda? Concordo. Então, o que houve? Um aprimoramento daquela primeira tecnologia. Por que os relacionamentos não estão se aprimorando? Ao invés de se aprimorarem, eles estão cada vez mais deteriorados. Por quê? Porque a tecnologia dos relacionamentos deveria existir. Aí você diz, é uma geração mimimi, lá no começo, né? Não, não é uma geração mimimi, é uma geração que fala o que sente, mas não sabe o que fazer com o que sente. Então, olha só, dentro dessa linha do tempo da tecnologia... E nem o que o outro sente, né? Nem que o outro sente, porque só eu tenho o direito de sentir ainda estou no eu, ainda não tenho nós. Tá? Ainda não tenho nós. Eu me vejo como indivíduo, meus sentimentos eu valido, eu entendo que eu tenho uma forma, mas eu ainda não consigo validar o sentimento dos outros e o quanto aquilo influencia os outros. Por quê? Porque a tecnologia do se relacionar com outro ser vivo ainda não foi estudada por mim. Então, quando alguém me diz, nós estamos evoluídos, eu olho e falo, tem fome no mundo? Tem gente que não tem lugar para morar? Como é que um ser pode olhar outro ser passando fome e sem ter onde ficar e achar que está evoluído? Um ser como ele, um ser que sente, um ser que fala, um ser que pensa dentro das limitações dele, dentro daquilo que ele foi educado, e outro, com fome ninguém pensa,
Porque essa é uma verdade. Eu nunca vi ninguém pensar com fome. Quando passa do meu horário de fome, além de não pensar, eu me torno agressiva. Porque o meu corpo entra no modo instintivo. Então vamos lá. Qual é a evolução que essa nova geração está propondo para tudo isso que está acontecendo? Então eu olho assim e falo assim, é uma tecnologia o perdão, mas ele requer um estudo de si para poder acontecer. Não, vou perdoar porque eu sou pessoa boa. Pessoa boa. Isso é conversa. É conversa. Eu vou perdoar porque eu escolho te dar o poder de vencer. É sua, pode levar, a vitória foi sua. Tem um outro ponto também, né, que quando a gente começa uma relação, um diálogo, de qualquer natureza, familiar, amoroso, amizade, você tem a sua equação, é isso aqui a verdade. Então você já começa a partir da conclusão, né? Eu tô certo. Se você faz diferente, eu me magoo. Aí já tem uma demanda de perdão. Jorginho, não é nem se você faz diferente. Se a gente não amplia o nosso poder de visão, poder de visão. Vamos falar em 2D. 2D. Nós temos aqui uma mesa redonda, ela tem 360 graus. O meu ponto de vista aqui é 1. Do grau que eu olho aqui. Tudo bem, Carol, você tem aqui 45 graus de visão, que é o que eu tenho aqui, até chegar no topo, 45 graus de visão. Eu não vou saber o que está aqui, eu não vou saber o que você está vendo aqui, mas eu sei que tem alguma coisa. Olha só que interessante, eu posso até sentir, mas eu já não estou mais em 2D, eu já estou em 5D, porque meus sentimentos estão aqui. O meu sentir está em ação. Então, essa questão da verdade, se a gente colocar no plano 2D, nós temos 360 pontos. Mas 360, você tem 45 graus. Então a gente aí já tem bastante, pelo menos 6 pontos de vista cada um que a gente pode se colocar. Num plano 2D. Num plano 3D, põe 360 vezes 360, leva isso à segunda potência. Nós temos aí pelo menos 72 mil pontos de vista diferentes. Vamos levar isso à quinta potência utilizando todos os nossos 5 sentidos. Eu não sei que número é isso, eu sou de humanas. Então assim, qual é a verdade, meu caro? Qual é a verdade? Qual é a verdade? A verdade de quem, cara pálida? A verdade é uma só. Enquanto meu irmão, enquanto uma pessoa de raça humana estiver sofrendo e isso não abrir meu coração, eu estou longe de ser uma pessoa com uma tecnologia grande. Você não me atualizei. Você não ter essa compaixão com a dor do outro, né? Sim. Carol, o que você tem a dizer para o nosso público que está nessa consulta terapêutica sobre o perdão? Isso aqui é uma consulta para o mundo. Tem que assistir mais de uma vez, é muita informação e são informações totalmente pertinentes, é um aprendizado muito grande. Use o perdão como algo divino, use o perdão como algo tecnológico, ainda que seja para ser próspero, bem-sucedido, rico de dinheiro, de saúde, tudo. Qualquer que seja o motivo, mas use o perdão para servir a humanidade, servir a si próprio até, porque é tão difícil quanto perdoar o outro, é também praticar o auto-perdão. Então eu queria que você deixasse aí as suas considerações sobre o perdão para a humanidade, Carol. Se existe algo, eu acho que assim, o perdão é a expressão máxima do amor, né? Acho que você disse isso em algum momento aqui. O perdão é a expressão máxima do amor. E em alguns momentos da vida nós temos que escolher a quem servir. Se eu quero um amor, e aí eu te falo de relacionamentos românticos, de amizade, de qualquer tipo de relação. Se eu quero que o amor esteja presente na minha vida, eu preciso servir a ele. O outro pode ganhar. O universo é próspero o suficiente, tem para todos. Tem para todos. Tem para todos. O amor está disponível a todos. Só que se eu quero algo novo, eu tenho que me desapegar daquilo que eu já tenho. Abrir mão dessas histórias que de alguma forma me feriram, né? E não estou falando que isso é rápido, mas é uma escolha. Ele começa com uma escolha. Busca um processo terapêutico, se está difícil sozinho. Se não tem condições de um processo terapêutico, escreva várias vezes, se conte os detalhes, 77 vezes 7. E principalmente, assuma, me machucou. Me machucou no passado. Hoje me machuca porque eu fico
Toda hora, quando está cicatrizando, eu vou lá e cutuco. Né? Sabemos que isso não é saudável. Eu acho que é isso. Escolher a quem servir. Muito bem. Carol, aproveitando aqui, queria que você falasse um pouco da casa da Carol, que particularmente eu acho um lugar único no mundo. Dá vontade de pegar uma rede e ficar embalando só coçando a frieira lá, de tão bonito que é. Eu falo a mesma coisa daqui, Jorginho. Você quer deixar um convite para quem quiser conhecer a Carol? Gente, é terapeuta. Eu conheci a Carol vou dar aqui meu relato. Meu depoimento, eu conheci a Carol num estado muito especial da minha vida. Eu me encontrava num quadro bastante depressivo e tinha a ver também com o perdão. Então, sou muito grato a esse ser humano incrível, fantástico, um ser de luz, muita luz, muita luz. E a Carol é uma terapeuta da casa da Carol, um espaço único, onde eu compro meus incensos, que você me pede, é lá que tem, então pode pedir para mim. Então eu queria que você fizesse um convite, Carol, para quem quiser conhecer o espaço da casa da Carol. Além da Carol, claro, existem outros terapeutas. Outra Carol também? Mais duas Carols, né? Por isso que é casa da Carol, né? Não, elas chegaram depois, já era a casa da Carol. Chamava Casa da Carol porque eu sempre atendi em casa, né? A Casa da Carol é um espaço de desenvolvimento pessoal, tá? Onde tem sim outros terapeutas. Eu sou terapeuta, não sou psicóloga. E existem vários psicólogos que atendem lá também, sempre na linha de autodesenvolvimento, né? Ela tem 10 anos e meio, já tem bastante tempo. Já tem uma década, né? Já tem uma década. Sabe o que é que eu falo no meu mote de publicidade? Sim, eu não sou bom de marketing, mas a gente é bom de reputação. Sim. Então, 10 anos não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. É uma casa que já quintuplicou o seu tamanho, né? Graças a Deus, hoje a gente está na nossa sede própria, que é um lugar onde a gente se refaz. Eu não vou dizer nem que a gente se refaz, a gente se reconstrói, a gente tira os pilares que sustentavam o nosso eu e que transformam em novos pilares, a gente se reforma. É uma casa de lanternagem de seres humanos. Martelinho de ouro, martelinho de ouro. É um lugar fantástico, com diversas abordagens terapêuticas, tá? É um lugar que é maravilhoso. E a Casa da Carol é um lugar também, para mim, muito especial, enquanto ser, porque lá eu aprendi realmente, estou aprendendo, ainda não sei o que é o amor verdadeiro, mas cada vez mais eu vejo que eu me distancio das minhas ilusões. Então, lá é um lugar que tem amor e onde a gente acredita que os milagres existem porque eles fazem parte da realidade. Quando uma pessoa perdoa a outra, a gente sabe que está diante de um milagre. Quando uma pessoa aprende a se amar, a gente sabe que está diante de um milagre. Então é uma casa que a gente aprendeu a reconhecer os milagres nas coisas simples e na transformação do ser. Vale muito a pena conhecer, viu, Jorginho? Tem incenso, tem aromaterapia, tem terapias diversas também, que é um lugar fantástico. E a gente vai trazer a Casa da Carol para referência no dia 4 de fevereiro, numa feijoada maravilhosa, que é quando a Casa da Carol se abre para receber a Fraternidade Centro de Estudos Universais de São Francisco. E é aqui que a gente vai festejar dia 4. Então, assim, se você quiser conhecer alguns dos terapeutas da Casa da Carol, se você quiser conhecer a nossa fraternidade trabalhando em conjunto em prol do desenvolvimento humano, dia 4 de fevereiro eu espero você aqui, junto com as outras duas Caróis e mais uma galera fantástica e a melhor feijoada de Manaus, que é o Samuel que faz. Então, assim, vem! E vai ter também exposição de... Vai ter uma feira, né? Vai ter uma feira de artesanato, né? Os produtos, sim, vai flores. Ter flores, feira de artesanato. A nossa loja vai estar aqui, a loja da Casa da Carol. Vai ter o Mãos da Mata, que são artesanatos indígenas. Vai ter a oficina de Japamala, para quem gosta de meditar. Música ao vivo com a Isadora Fernanda. Samba. Vai ter samba bem legal. Então, assim, a gente vai vir aqui fazer o que eu faço. Festa, celebrar a vida. Vai ser lindo demais. Já é lindo demais. Já a construção já está ficando linda. E tem um outro convite para um outro podcast. Onde você quiser, Jorginho. Eu já sei o caminho. Já é a segunda vez que eu venho na sua casa. Já saí mais de casa do que qualquer coisa. E, Carol, obrigado de verdade por tanto ensinamento, não só para mim, mas para a humanidade.
Eu reproduzo bastante esse ensinamento. Na última vez que eu estive com você, você falou que é uma potência, não trata uma pessoa, você trata o mundo, porque você chega numa relação paterna, materna, filial, um fraternal, amizade, profissional. Quando você muda um indivíduo ali, ou ressignifica, ajuda ele a ressignificar, encontrar o caminho, você transforma o mundo por onde ele passa. Então, sempre eu vou te falar isso olhando nos seus olhos. Muito obrigado por você existir na minha vida. Eu que agradeço a confiança sempre. De verdade. Agradeço a confiança sempre. Você é uma pessoa de altíssimo nível de luz. Graças a Deus. Imagina quando eu me sentir perdoado, o que vai virar? O sol. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um podcast de referência com a nossa amiga Carol Basso. É Basso, por enquanto. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Até, obrigado.